Pessoal, seguindo aqui, né, vou mostrar para vocês o meu antigo uniforme de quando fazia graduação em economia, né, e ó, atrás está escrito, porque mulher gosta mesmo de dinheiro, olha só que machista, meu Deus. Bom pessoal, falando agora sobre os tipos de inflação, né, nós temos três principais tipos de inflação. Nós temos a inflação que é gerada pela demanda, então a inflação de demanda. Temos inflação de custos ou inflação de oferta, é a mesma coisa, né? E também temos a inflação inercial. E além disso, temos a inflação estrutural, né? Mas nós vamos nos deter nesses três principais tipos. Se nós falamos de um aumento generalizado nos preços, derivado de um aquecimento, né, mais do que proporcional da demanda em relação à oferta, e isso pressionando os preços, nós falamos de inflação de demanda. Então, quando o governo faz uma política fiscal expansionista, por exemplo, né, aumentando os gastos públicos com investimentos em hospitais, em salários dos funcionários públicos, em compras governamentais, nós temos um aquecimento da demanda pela variável G. E aí, pessoal, nós vamos ter o quê? Um aumento dessa demanda sem uma oferta que seja equivalente, né, que possa suprir essa demanda. Em geral, a economia ela funciona com estoques, né, positivos. Então, esse aumento de demanda pode consumir estoques, né, e impulsionar a oferta de maneira mais lenta. E se essa demanda se acelera muito rapidamente, ela vai pressionar os preços, né? Nós temos inflação de demanda também, por exemplo, quando o governo estimula bastante o consumo das famílias, né? E aí as famílias vão todo mundo querer comprar ferro elétrico, geladeira, um veículo novo, né? Nós temos aí a febre que deu, né, dos imóveis, quando se liberou o crédito via Minha Casa Minha Vida, isso tudo eleva para uma dada oferta, né, a demanda e faz com que os preços se elevem, ok? Inflação de demanda. Quando os salários das pessoas, né, se elevam mais do que proporcionalmente à produtividade delas, ou seja, as pessoas produzem mais, mas o salário, né, a remuneração do trabalho aumenta mais do que proporcionalmente, a gente tem tanto inflação de demanda quanto inflação de custos, né? Você aumenta os custos na economia. Pessoal, essa inflação de custos ou de oferta, né, nós temos o quê? Os componentes da produção se encarecendo e, com isso, os empresários repassando para o mercado consumidor esse aumento de preços, certo? Por exemplo, quando a gente tem uma quebra de safra, né? Por exemplo, quando o tomate foi lá para R$ 8 o quilo, né? Por causa de uma seca muito grande, ou quebra da safra desse ano lá na Argentina de trigo por causa de chuvas ou neve. Isso faz com que se escasseie muito uma mercadoria na economia. Ela é a base da produção, né? Por exemplo, o pão, né? Para todos o trigo, para todos os produtos derivados de trigo, como o pão francês, o tomate, ou hortaliças, né? O principal caso que a gente tem na história da economia foi os primeiros e segundos choques de petróleo, primeiro em 73, segundo em 1979, e o petróleo é a base, né, do sistema produtivo, principalmente em relação à energia. E isso faz com que todos os preços da economia se elevem, não pelo aumento da demanda, mas sim pelo encarecimento dos custos das empresas, né? Bom, em um mercado oligopolizado, onde poucas empresas concorrem pelo produto, inflação de custos é bem comum, certo? Agora, quando você tem uma maior competitividade na economia, essa inflação de custos ela é mais diluída pelo processo competitivo. As empresas diminuem sua margem de lucro, né? E os custos aumentam a representatividade dentro do preço. Bom, pessoal, por fim, inflação inicial é aquela que se replica do período passado para o período corrente, do período corrente para o período futuro. Isso ocorreu muito no Brasil nas décadas de 80 e início dos anos 90, e a inflação ela se torna aceleracionista, porque ela replica pelo menos o que ocorreu no período passado. E aí qualquer choque, tanto de demanda quanto de oferta, faz com que ela eleve seu patamar, e assim por diante. Ok? Esses são os tipos. Quando a gente fala de inflação estrutural, só para falar que eu não falei, né? Inflação estrutural é aquela derivada da luta de classe, né, entre trabalhadores e os empresários, né, da
da luta, né, por fatias do produto, né, a distribuição entre salários e lucros, também deriva, pessoal, da estrutura macroeconômica da economia, né? Ou seja, um governo muito gastador, com déficit público muito representativo, gera estruturalmente inflação, certo? Esses são os exemplos e as causas da inflação na nossa economia.